Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Eu queria conversar com você porque a gente já está caminhando para o final do Evangelho de Mateus. Mas o que eu queria conversar é que agora nós teremos um capítulo 24 e também o 25 com bastante linguagem apocalíptica. Nós vamos ouvir falar sobre destruição de Jerusalém, destruição do templo, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre os momentos de tribulação. E é importante lembrar que há uma profusão de linguagem apocalíptica. Então é importante a gente lembrar que a gente não vai estar lendo um livro de profecias de terror, mas muito daquilo que Jesus já prepara para os acontecimentos que estão por vir e principalmente para o grande acontecimento, da volta do Filho do Homem. Então Jesus já vai fazendo aí algumas alusões às tribulações, às destruições, enquanto fala de fatos que estão muito próximos, enquanto o Evangelho de Mateus fala de muita coisa que já havia acontecido com eles. Imagina que o Evangelho foi escrito bastante tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Então já ele vai colocar muitos fatos que estão acontecendo, já aponta para esta grande vinda do Filho do Homem, o julgamento. Você vai perceber que no próximo capítulo 25 nós vamos falar sobre esse grande julgamento também. Então veja só, vamos ler, mas eu quero que você fique bem atento que, na verdade, toda essa questão da tribulação, da destruição de Jerusalém, fim do mundo, isso tudo são sinais que são apresentados para evidenciar a volta, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Que vinda é essa? A vinda do Filho do Homem, que pode ser a primeira vinda, ou seja, Jesus que está ali instaurando o reino de Deus, e também uma alusão à segunda vinda. Então é importante lembrar, é muito bom que a gente entenda a Bíblia e principalmente os Evangelhos, mesmo com a sua linguagem apocalíptica, não é um livro para meter medo, para dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, calma lá. A palavra de Deus não é uma palavra de temor e nem de terror. Então a gente tem que entender, uma linguagem apocalíptica é uma linguagem que nos traz a esperança. Então, ao dizer das coisas que estão acontecendo, elas são apresentadas como sinais da presença do Filho do Homem, ou seja, do Messias, daquele que deveria vir. E isso aconteceu, mas também é uma alusão a uma segunda vinda. Vamos lá? Vamos ler? Então vamos ler, o capítulo é bastante longo, mas vamos ler com muita paciência mesmo. Capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-nos apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isso? Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. E irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então, sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa, sereis objetos de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão.
Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunha a todas as nações, e então chegará ao fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aqueles que estão no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa. Aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o tempo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não o creiais. Porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei, pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que a hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens, mas se é um mau servo, que imagina consigo, meu senhor tarda a vir e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, nós precisamos analisar muito bem esse capítulo, e antes de começar a explicar para você, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, a Bíblia nunca mete medo em ninguém.
A Bíblia não é um livro para trazer terror, medo, né, profecias catastróficas, não. Se alguém usa a Bíblia para fazer isso, não acredita. Eles são os falsos profetas. Vai acontecer isso. Como existe volta e meia aquelas histórias idiotas e mentirosas, o céu vai escurecer 3 dias, então benze vela para você, só a vela benta que vai acender. Água, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Vai acontecer o final do mundo daqui tantos dias. Tudo mentira. Porque isso vai acontecer um momento em que... Tudo mentira. Nós temos aqui no capítulo 24, para resumir de uma forma bem assim, grosseira até, o seguinte: o reino de Deus foi instalado pela presença de Jesus, que é o verdadeiro Messias. Muito bem. Esse Messias, Jesus já falou 3 vezes no Evangelho de Mateus. Vai ser perseguido, vai ser morto, vai ressuscitar. Tá bom? Mas, né, haverá um dia em que ele voltará. Muito bem. Este capítulo 24 e também o 25 trata especificamente, de uma forma muito direta, desta segunda vinda do Senhor. Ele já veio, já instalou o reino será espalhado pelo mundo afora, vai confiar aos apóstolos o espalhamento desse reino, o espargimento desse reino, mas um dia ele voltará. Faz parte da nossa fé, da nossa profissão de fé, que Jesus um dia voltará. Quando? O próprio capítulo 24 para nós falou: ninguém sabe, nem os anjos, só Deus sabe. Então, o capítulo 24, ele trata de acontecimentos que já estavam sendo vividos naquela época. Guerras, fome, peste. E coisas que nós vivemos ao longo desse tempo todo. São os acontecimentos que vão ser uma realidade entre a vinda de Cristo e a segunda vinda. Coisas que nós vemos desde que o mundo é mundo. Tem guerra, tem doença, tem peste, tem perseguição, tem tudo isso. Então, Jesus alerta justamente que entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, todas essas coisas vão acontecer. Mas estejam alertas. Estejam como aquele empregado que espera o seu patrão chegar. Faça o que tem que ser feito de maneira justa, viva de maneira honesta, viva pela caridade e pelo amor, e está tudo bem. Quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar, vai estar tudo bem. Quando vai estar tudo bem. Agora, não vá viver de qualquer maneira. Não vá viver de qualquer maneira, porque as coisas não serão boas para aquele que vive a injustiça, aquele que vive a desonestidade, a imoralidade. Não vai ser bom. Então, o Evangelho é muito claro. Não mete medo em ninguém, fala dos acontecimentos de então, fala dos acontecimentos que nós estamos vendo, nós não estamos vendo? Quantas guerras estão acontecendo agora? Quantas pessoas estão sendo injustiçadas? Quantas pestes? Quantas doenças? Quanta coisa? Então, tudo isso nós estamos vendo, tudo isso está acontecendo, mas são os acontecimentos que Jesus já deixou muito claro para nós, entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Então, vivamos, sim, com a nossa expectativa daquele momento em que o Senhor vem. Mas nós vamos morrer antes. Olha que ótimo que a gente morra antes, porque aí a gente se encontra com Ele mais rápido e melhor. Não precisa nem dele esperar vir, eu vou ao encontro dele, né? Então, nós vivemos essa vida, né, vigilantes, como que à espera do Senhor. Viu? Tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar aqui, então. No versículo 1, o que fala aqui? Fala da destruição do templo. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-nos apreciar as construções. Mas vamos lá, porque nós temos aqui, os apóstolos, os discípulos, Jesus apreciando o templo. Você falou, mas o templo estava sendo construído? Estava,
O templo estava sendo reconstruído, estava chamado Novo Templo, estava sendo feito uns acabamentos ali, Ele estava prestes a ser inaugurado, né? Prestes a ser reinaugurado, né? O templo já tinha sido destruído por Nabucodonosor, já tinha sido reconstruído depois naquela época, e agora estava passando por mais uma reconstrução ali, e ele estava nos acabamentos ali. Então, todo mundo trabalhando no templo, e aí de repente o pessoal olha e fala, olha, vai ficar bonito, né? Esse templo. Na verdade, ele estava nos acabamentos e ele seria reinaugurado no ano 60, mas no tempo de Jesus estava lá nos acabamentos. Ele seria reinaugurado no ano 60 e estava lá nos acabamentos, você imagina, todo botando pedras, botando coisas, tá? E é esta observação que os discípulos fazem, né? Olha que beleza, olha, não sei o quê. E Jesus joga uma ducha de água fria. Vocês estão vendo esses edifícios bonitos? Mas não vai ficar pedra sobre pedra, porque tudo será destruído. E aquilo fica encafifado na cabeça dos discípulos. Como tudo será destruído? Nossa, o templo está acabando de passar por uma reforma, uma construção bonita, como vai ser tudo isso? E eles perguntam para Jesus, mas quando que vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso? Olha que interessante. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos e perguntaram, quando acontecerá isso? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Porque eles falaram, se o templo vai ser destruído, se tudo vai ser destruído, então vai ser o fim do mundo, né? E aí Jesus aproveita para ele explicar umas coisas aqui, ó. A vinda do Filho do Homem, né, no fim dos tempos, ele será acompanhado de sinais. E são 3 sinais. 3 sinais que Jesus apresenta. A destruição de Jerusalém, realmente vai acontecer, no ano 70 acontece. Né? O fim deste mundo, atenção, o fim deste mundo, e a vinda gloriosa do Filho de Deus, do Filho do Homem. Então são 3 coisas que Jesus vai começar a discorrer neste capítulo. Destruição de Jerusalém, o fim deste mundo e a segunda vinda gloriosa do Senhor. Muito bem. E são essas 3 coisas. Jerusalém foi destruída? Foi, no ano 70 ela foi totalmente destruída. Então o primeiro sinal já deu. O fim deste mundo, precisamos acabar com esse mundo? Precisamos. Que mundo que a gente precisa acabar? Mundo de injustiça, mundo de dor, mundo de morte, mundo de guerra. Esse mundo não é acabar com o globo terrestre. Não é isso. O fim deste mundo, instaurado pelo ódio, instaurado pelas guerras, este mundo precisa acabar. Então a gente está lutando para acabar com esse mundo. E Jesus deixa claro a vinda do Filho do Homem. Agora, de forma gloriosa. Uma vez ele veio escondidinho numa criança, mas agora virá de forma gloriosa. Fim deste mundo, é importante que a gente lembra, fim desse mundo não é você colocar uma bomba atômica e explodir o mundo. É o fim de um mundo vivido, dominado pela guerra, pelo ódio, pela ganância, pela injustiça. Este mundo não é o mundo que Deus quer. Ok? Precisamos acabar com esse mundo. Vamos lá, no versículo 4, Jesus respondeu assim, cuidai que ninguém vos seduza. Atenção, essa palavra seduz é importante lembrar. Seduzir aqui é induzir ao erro. Na verdade, essa palavra seduzir é mais ligada a induzir ao erro. Cuidai para ninguém induza vocês ao erro. Cuidado para que ninguém ensine coisas erradas para vocês, né? É importante lembrar disso. No versículo 7, nós começamos aqui com alguns temas apocalípticos muito conhecidos pelo pessoal. Olha aqui. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Muito bem.
Isto aqui, estes temas, são temas apocalípticos tradicionais. Guerra, fome, peste, nação contra nação. Isso fazia parte já da literatura apocalíptica, desde Daniel e alguns outros textos. Mas, na verdade, estes temas, veja só, nação contra nação. Uai, tem nação contra nação. Desde o tempo de Jesus tem um monte de nação contra nação. E até hoje tem nação contra nação. Reino contra reino, reino contra reino. Isso está acontecendo. Fome. Hoje não tem fome desde o tempo de Jesus? Quanta fome o mundo já passou e ainda hoje quanta fome. Peste, não tem peste? Volta e meia, nós acabando de passar por uma pandemia. O mundo já passou por quantas pandemias? Desgraças acontecendo? Sim. Então, tudo isso não vai acontecer de uma forma junta ou ao mesmo tempo. Não. Isto acontece neste espaço entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda gloriosa. Tudo isso vai acontecer até que o Senhor venha, tá bom? Muito bem, vamos lá. Olha que interessante aqui. Tudo isso será apenas o início das dores. Muito bem, tudo isso será apenas o início das dores, ou seja, será só o início de um tempo de espera até que o Senhor venha. Início das dores, aqui existe também uma alusão às dores do parto. Por que Jesus usa a expressão início das dores? Porque a mulher, ao dar à luz, ela tem o início das suas dores, né? E esse início das dores, ele chegará um momento em que ele vai passar para vir a alegria, né, da mulher que dá à luz, né? Então, Jesus não está dizendo que isto é o fim. Jesus está dizendo que esses acontecimentos, eles serão o início das dores, assim como a mulher começa a ter dor, mas isto não é o fim. E estas dores levará e desembocará numa grande alegria, assim como a mulher dá à luz e acabam-se as dores e ela se alegra com o filho que vem, assim também o mundo que inicia suas dores até que o Filho do Homem venha. Entendeu? Muito bem. No versículo 9, fala da perseguição por causa do Evangelho. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muito bem, por causa do Evangelho. Isso Jesus já foi alertando todo mundo. A perseguição que os cristãos vão sofrer e ainda sofrem até hoje por causa do Evangelho. Jesus já deixou todo mundo alertado. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. Mas é muito bom sê-lo. Muito bem. E aí Jesus já alerta por uma coisa muito séria. Os falsos profetas. Na verdade, a comunidade cristã já estava sendo muito mesmo perseguida, e não é perseguida, atrapalhada pelos falsos profetas. Olha que coisa. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Gente, estava na cara, tinha um monte de falso profeta querendo dizer que era o Messias, querendo dizer que era o Cristo, que era aquela coisa toda. Então Jesus já deixa todo mundo alertado para isso, porque realmente isso aconteceu. Logo que Jesus morre e ressuscita, é um bando de falso profeta se passando, né, por Messias, por profeta, por tudo isso, né? Então Jesus já deixa muito claro, tá bom? E aquilo que eu falei para você, o fim do mundo, que fim do mundo é esse? Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Tem que ser pregado. Jesus mandou. Para servir de testemunha a todas as gerações, então chegará o fim. Muito bem. Chegará o fim de quê? O mundo vai acabar? Não.
Quando o evangelho for pregado para o mundo todo e as pessoas se convencerem que a gente precisa viver a partir do amor e do perdão, da misericórdia, este mundo de guerra, de dor, de sofrimento, de fome, acaba. Então você sabia que você, cristão, tem um compromisso de acabar com o mundo, né? Acabar com o mundo de dor, acabar com o mundo de fome, acabar com o mundo de sofrimento, acabar com o mundo de injustiça, acabar com o mundo de guerra. Como que a gente acaba com esse mundo? Fazendo com que o evangelho seja instaurado no mundo todo. A única maneira do mundo acabar, deste mundo acabar, é quando o evangelho for pregado totalmente para ele. Vamos lá. No versículo 15, há uma alusão aqui interessante. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então, na verdade, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui é um fato histórico. Em Daniel 9, 27, fala daquela profanação do templo que aconteceu por Antíoco Epifanes. Você lembra? Nós já falamos, no ano 167, Antíoco Epifanes, que era um imperador Seleucida, ele profanou o templo, colocando estátua de Zeus, fazendo com que fosse no altar santo, imaculado do templo, feitos sacrifícios para deuses pagãos. Esta profanação do templo, os judeus nunca se recuperaram disso, porque foi muito grave. Então, esta profanação, volta e meia, ele vem atormentando os judeus, né? Então, isso foi uma alusão àquela profanação do templo no ano 167 por Antíoco Epifanes, né? Muito bem, no versículo 16, preste atenção, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas, né? Judéia aqui não é a Judéia geográfica. Judéia aqui é um lugar simbólico, na verdade, não é aquela Judéia lá embaixo, né? Judéia aqui está vendo como o lugar onde moram os escolhidos, os eleitos, né? Então, na Judéia não é só aquele lugar geográfico, tá bom? Muito bem. No versículo 22, veja só que interessante. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Muito bem, aqui está falando que os dias de sofrimento, eles tendem a ser cada vez menores à medida que por causa dos eleitos. Quanto mais pessoas boas existirem, quanto mais pessoas convertidas existirem, menos dias de sofrimento e tribulação vão existir, né? Quanto mais o evangelho for espalhado, quanto mais o evangelho for levado para as pessoas, menos dias de sofrimentos existirão, tá bom? Muito bem. No versículo 24, uma coisa aqui, também um fato histórico. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Muito bem, o que aconteceu? No tempo de Jesus, gente, apareceu depois de Jesus muita gente se passando por Messias, ou então no próprio tempo de Jesus, né? Junto com Jesus. Muita gente se passava. Teve um capial lá chamado Teudas. O Teudas, ele era tipo um Messias. Dizia que ele era o Messias. Tinha até uns discípulos atrás dele, uns Zé Mané atrás desse Teudas. Então o Teudas se achava que era o Messias. E ele se apresentava como Messias. Tinha discípulos atrás dele, aquela coisa, um tal de Teudas. Teve um outro também, um que chamava Bar Kokhba. O Bar Kokhba chegou até a ser considerado Messias por uma sinagoga lá. Teve um rabino lá que declarou, esse é o Messias. Então, olha você ver que loucura. Então,
esse pessoal causava uma confusão dos diabos nas pessoas. Esse Teudas se passando por Messias, o Bar Coqueba se passando por... Então, a gente precisa entender, teve muita gente, né? Esses dois foram os mais famosos, né? Teudas e Bar Coqueba, que se passava por Messias. Olha pra você ver, se passava por Cristo, né? Olha pra você ver, né? Então, isso aqui, o Evangelho já alerta para essas dificuldades que eles teriam ali no começo, né? No versículo 29, presta atenção nessas expressões. Logo após esses dias de tribulação, né, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Muito bem, essas expressões, né, fazem parte de coleções tradicionais apocalípticas, né? É muito comum, olha, muito comum essas expressões. Sol escurecer, lua não ter claridade, estrela cair, tudo isso são expressões tradicionais que fazem parte do imaginário judeu para retratar a intervenção de Deus, né? Então, você tem que lembrar uma coisa, para quem que Mateus está falando? Mateus está falando para os judeus. Se você está falando para os judeus, você tem que buscar coisas que eles conheçam, expressões que eles conheçam, literatura que eles conheçam. Como para os judeus era muito comum essas expressões, cair, o sol escurecer, a lua não vai ter mais claridade, vai cair as estrelas, e isso eram as expressões que mostravam a intervenção de Deus. Mateus usa essa expressão, muito comum entre os judeus. Para quê? Para dizer que Deus vai intervir, para dizer que ele vai voltar, né? Não é que isto vai acontecer. Gente, é importante lembrar. Logo após esses dias de tribulação. Que dias de tribulação? Este período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Nesses 2000 anos, todas essas tribulações vão acontecer. Quando chegar o momento, Deus vai intervir com a segunda vinda do seu Filho. Muito bem. E aí, Mateus usa um recurso literário, dizendo, sol escurece, lua perde o brilho, cai a estrela, que é a maneira de dizer de forma simbólica que Deus vai intervir. Claro que o sol não pode escurecer, né, gente? Se o sol escurecer, todo mundo morre de gelado. Claro que as estrelas não podem cair do céu, que senão toda a órbita é comprometida e vira um caos, né? Então, é uma maneira simbólica de dizer que Deus vai intervir, tá bom? Muito bem, no versículo 30 aqui fala justamente dessa vinda do Filho do Homem, né? Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra baterão no peito, verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e majestade. Isso aqui, a expressão Filho do Homem faz parte de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, Daniel fala e usa a expressão Filho do Homem, e aqui a expressão Filho do Homem é mostrado a volta a volta do Filho do Homem como numa grande entrada triunfal de um imperador, né? Aqui é como se você estivesse narrando a entrada de um imperador. Por isso nós usamos a expressão parousia para a volta do Filho do Homem. Deixa eu te explicar o que significa essa expressão parousia. Parousia é um termo grego que retratava quando o imperador voltava vitorioso de uma batalha. Então, o imperador ia, lutava, aí ele vencia a batalha. Quando ele vencia a batalha, ele voltava triunfal no seu cavalo, mandava construir um arco do triunfo, que ele passaria por debaixo do arco do triunfo, e ele voltaria com os despojos, com os escravos, com os dominados, com tudo isso, e entraria na cidade
com trombeta, com todo mundo esperando, e ele entraria triunfal no seu cavalo, vencedor, trazendo a vitória e trazendo todos os dominados. Isto é uma expressão, existia uma expressão para isso, parousia. Muito bem, a Bíblia e a teologia usa a mesma expressão para narrar a volta do Filho do Homem, porque o Filho do Homem voltará glorioso. Veja se não é igual. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra baterão no peito do Filho do Homem vir, sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. É a narração de um imperador entrando vitorioso na cidade, né? Na cidade, vitorioso. Olha que interessante que o versículo 33 fala justamente disso. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta, né? E é interessante que assim o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos deixa de maneira muito clara que este período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo será marcado por guerra, por pestes, por revoluções, por sofrimento. Mas existe um propósito muito grande para quem é cristão: fazer de tudo para que este mundo acabe. Esse mundo de guerra, esse mundo de sofrimento, esse mundo de tribulação acabe, né? Até que o Filho do Homem venha pela segunda vez, tudo isso vai acontecer. Enquanto isso estiver acontecendo, nós, que somos cristãos, vamos estar aqui numa luta diária contra todo este mundo que tenta destruir o Evangelho. Lutaremos, ficaremos prontos até que ele volte. E como ele vai voltar? Glorioso, como um imperador que entra vitorioso numa grande parousia. Acreditamos nisso? Sim, porque o Senhor prometeu e ele não mente. Et crucem Domine, fugit partis adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.